Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 9 de agosto. Ibovespa aqui no momento apresentando uma leve alta, estabilidade de mais 0,19%. Acabou de entrar no leilão aí de fechamento, podendo ter logicamente uma alteração aí nesse percentual, mas por enquanto apresentando aqui um candle semelhante a de uma estrela cadente, um padrão de reversão, depois de ter superado as 3 últimas máximas. A perda da mínima desse pregão, depois de ter feito isso que eu acabei de mencionar, aumenta a chance de iniciar um movimento de baixa. Perda da mínima de hoje 57.615. Se a gente olhar para o G60, rompeu, foi lá em cima, rompeu e volta aqui para baixo. Enquanto não gerar essa sinalização para baixo, ou mesmo se oscilar abaixo da mínima de hoje, não gerar nova mínima na segunda hora de pregão e já reverter para cima, ainda vai ficar com o viés de alta a favor da tendência. Para gerar uma sinalização mais relevante para baixo, além de perder 57.615, ideal é vir fechar um candle aí para baixo desse último fundo aqui ascendente, localizado em 57.521, e gerar nova mínima na hora seguinte. Essa seria uma sinalização um pouco mais relevante para se ter um movimento de baixa aqui no gráfico diário. No mini índice, cheguei a recomendar duas operações, as duas foram executadas, então vamos lá para essas operações. A primeira operação, depois que o mini índice consegue gerar esse movimento, saindo aqui de uma zona de resistência importante, eu opto por buscar uma compra de um fundo ascendente, na formação aqui semelhante de um martelo, uma variação do martelo devido a essa sombra superior. Gerou a entrada, ficou travado aqui nesse ponto, já tinha reposicionado o stop para a mínima desse patamar aqui, desse fundo, e também mencionado aqui um ponto de referência na faixa dos 58.145. Ou seja, depois do mercado não ter conseguido andar aqui para cima, se ganha força para baixo na perda e perde esse 58.145, foi isso que justamente me levou a sair da posição. Se viesse de maneira mais fraca, eu ainda poderia segurar um pouco mais, mas como veio forte para baixo, no único candle, principalmente no gráfico de 2 minutos, eu optei por encerrar essa posição praticamente no 0 a 0, menos 0,02%, e capital total menos 0,02%. Depois disso, o mercado deu uma pancada aqui para baixo, gera um movimento de subida. Eu opto por não fazer essa primeira venda de um topo descendente, teria já até gerado stop se tivesse feito essa venda. Venho aqui para cima e recomendo a venda se perdesse a mínima desse candle aqui, deste candle, se perdesse essa mínima aqui. O mercado perde a mínima, aciona a venda. Nos primeiros dois candles da nossa entrada, daqui do gráfico de 10 minutos, dois candles do movimento, já estava gerando ali chegou a gerar em torno de 200 pontos, mas optei por segurar um pouco mais essa posição, pois tinha uma chance de poder vir a buscar essa região aqui mais para baixo de suporte, uma região por volta ali dos 57.680 pontos. Só que o mercado travou, ficou bem travado, eu ainda fiquei segurando a posição, reposicionei o stop aqui para máximo desse candle quando veio aqui para baixo, e quando esse candle aqui não consegue, depois desse candle que veio forte para baixo, não consegue dar sequência e gera um candle ali de indefinição, eu opto por encerrar essa posição, ainda assim com um ganho de 0,26% na operação, no capital total mais 0,23%. Operacionalmente segue um cenário mais travado, mais difícil. Olhando ali para o G60, se a gente pegar aqui desde o dia 4, a gente tem um movimento bem lateral e com bastante indefinição, sem conseguir firmar aí uma certa tendência nesse momento. Tendência que eu falo, principalmente olhando para o gráfico de 10 minutos, difícil de ter uma tendência mais forte, até mesmo depois dessa posição, desses dois candles fortes para baixo. Num cenário de tendência mais definida, a chance seria de ter uma belíssima operação aqui, essa de venda, apesar da gente ter já saído com ganho dela. Na sequência temos aqui para falar das ações. Vamos aqui então voltar para o gráfico diário, falar da PETR4, a PETR terminando o dia com um candle de indefinição. Aqui a gente percebe também uma movimentação mais difícil operacionalmente. Se a gente pegar aqui até a forma de rompe a máxima, perde a mínima, volta para cima, gera engolfo de baixo, mas não anda para baixo, tenta gerar sinalização de alta no pregão de hoje na primeira hora de pregão, faz isso, mas não consegue gerar nova máxima na hora seguinte, vem para baixo, enfim, até no G60 bem definido nesse momento a PETR4. Gera ainda a perspectiva de poder buscar testar efetivamente os 12,17 até os R$ 12,25 se conseguir romper a máxima do pregão de hoje, localizada em 12,07. Por outro lado, perda da mínima de hoje também aumenta a chance de ter um movimento para baixo aqui no gráfico diário. Na sequência temos aqui a Vale 5 para comentar, vai fechando por enquanto aqui com alta de 1,52%, caminhando ali já batendo nos R$ 16, número redondo como resistência,
e o patamar de resistência mais significativo nesse momento na faixa ali dos R$ 16,35. Tendência de alta, movimento mais longo para cima, perda da mínima aí, dessa sequência de mínimas ascendentes, é a primeira sinalização para a gente ter aqui um movimento para baixo, um movimento de correção dessa tendência que poderá abrir novas oportunidades na ponta compradora para swing trade. Então, na sequência, a gente tem aqui para comentar outros papéis. Cheguei a recomendar a compra. Lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza, dê um like nela, um joinha aí no YouTube. Desde já agradeço sua valiosa audiência. Então, vamos aqui para IP Marcas, IP3. IP3, recomendei compra se ela conseguisse romper essa máxima aqui, que era 27,70. Ela rompeu até de maneira forte, gerou um candle fechando acima, só que o candle seguinte já volta a fechar abaixo. Isso para mim já foi um sinal negativo, porque é uma operação de rompimento, uma operação um pouco mais arriscada. Então, como já voltou a fechar abaixo, eu fiquei atento nesse papel. Se não conseguisse gerar um retorno rápido aqui para cima dessa região dos 27,70, eu estava mais antenado, ou na realidade com a tendência maior para encerrar essa posição, mesmo com a perda pequena, que foi o que aconteceu. Eu optei por encerrar essa posição com a perda pequena aqui de 0,65%, capital total menos 0,13%. Isso depois que o papel veio aqui a perder novamente esses 27,53, ou seja, confirmando uma chance maior de ter um movimento para baixo no G60. É até um ativo para a gente ficar atento, pois abre a chance até de arriscar a venda se perder a mínima do pregão de hoje, 27,23, a partir aí do próximo pregão. Seria uma venda contra a tendência, porque a tendência aqui no gráfico diário ainda é de alta. Na sequência, a gente tem aqui para comentar BBSE3. BB Seguridade, dentro do que eu falei na última videoanálise, daria para arriscar uma compra se superasse a máxima do pregão de hoje. Se ela viesse mais para baixo, teria possibilidade de comprar mais para baixo aqui, mas também daria para arriscar uma compra se superasse os 30,24. Compra foi acionada, começou muito bem o pregão, primeira hora de pregão fechando bem, segunda hora fazendo nova máxima. Já tinha gerado aqui da compra algo em torno de 1,5%, e aí depois começa a recuar, começa a perder força, e aí eu fiquei acompanhando principalmente um comportamento em cima dos R$30. Ela volta a perder, perde a mínima do pregão e fica ali brigando com a região dos R$30. Quando não consegue, passa um bom tempo, e que foi basicamente uma hora inteira de pregão, sem conseguir gerar uma recuperação em cima dos R$30, eu opto por encerrar essa posição com uma perda de 0,89%, capital total menos 0,16%. BRKM5 dentro do que a gente já falou na videoanálise semanal, é um ativo que eu fico atento aí para a ponta compradora, sendo mais ousado para compra. Se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, R$21, seria uma alternativa de arriscar uma compra, na expectativa de ter um movimento aqui para testar, até mesmo romper esse topo anterior localizado aqui na casa dos R$21,78. Então essa seria a alternativa, no meu entender, no próximo pregão, uma das alternativas para uma possível compra a partir desta quarta-feira. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.